E agora nós vamos passar para o nosso momento da palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler os versos de 13 ao 17. Marcos 12, de 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. E trouxeram. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor fale conosco nesta noite, através desse texto, que nós possamos entender um pouquinho mais da sua palavra, que nós possamos nos aprofundar, e que possamos, Pai, ter uma nova visão sobre como viver em sociedade. Pai, nós queremos realmente ser tocados, Pai, por essa palavra que ela é tão maravilhosa, Pai. Fale conosco. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aí prosseguindo a nossa série, né, no Evangelho de Marcos. Prosseguindo firme e forte, né, trabalhando o Evangelho. E eu, às vezes, né, na ansiedade de terminar o livro, às vezes eu falo assim, não, eu acho que eu vou estender, vou juntar um pouquinho mais de textos, mas na hora que eu olho com detalhes o que Marcos deixou escrito para a gente, são tantos ensinamentos tão maravilhosos, que aí eu acabo retornando e trazendo um trecho um pouquinho menor, para que a gente possa entender melhor e assim aplicar nas nossas vidas. Nós estamos agora, irmãos, já estamos falando aí de Evangelho de Marcos. Se você quiser depois seguir, é só entrar lá no nosso YouTube da igreja. São 39 mensagens. Essa aqui é a 39ª. Né? Então, a gente está aí há muito tempo falando de Marcos. Vamos fechar mais ou menos um ano pregando somente em Marcos. E nós estamos, se Marcos fosse um filme, nós estamos naquele momento de maior tensão do filme. Aonde Jesus ele está ali em confronto direto, porque ele já, com seus opositores, ele já tinha passado 3 anos no seu ministério, agora ele está ali na sua última semana de vida. Ele, no domingo, tinha ido para Jerusalém, ele tinha sido aclamado como filho de Davi, o povo gostava de Jesus, né? O povo clamava, né, como rei, aquilo era uma coisa maravilhosa. Na segunda, aí ele foi lá, entrou, foi no templo, voltou, foi descansar. No outro dia, na segunda-feira, ele entra em Jerusalém. Né? Lembra que teve aquela parte lá da figueira, depois ele entra em Jerusalém, chega no templo. O que ele faz lá no templo na segunda-feira? Sai botando para quebrar, né? Ele chega lá, tem os cambistas, ele vira as mesas dos outros, ele não deixa vender nenhum animal lá em cima no pátio do templo. Se a gente pega a versão de Mateus, ainda fala que ele saiu dando umas chicotadas em todo mundo lá, fez um quebra-quebra e falou assim: vocês estão fazendo aqui a casa do meu pai um covil de ladrões, né? Pode parar com isso aqui. E
ato ficou conhecido como a purificação do templo, né? Jesus dava lá, levando as pessoas a entenderem que aquilo que estava sendo praticado ali não era a vontade do Pai. Era mais ou menos o que estava acontecendo com a figura da figueira. A figueira que Jesus tinha visto de manhã era uma figueira bonita, maravilhosa, frondosa, mas não tinha frutos. Da mesma forma, era aquilo que estava acontecendo ali no templo. Você tinha uma religião muito bonita, tudo era muito ensaiado, tudo era feito à perfeição, mas as pessoas iam lá, levavam seus sacrifícios, mas isso não estava gerando frutos nas vidas das pessoas. Era somente um ritual exterior, era somente um ritual estéril, porque não gerava vida. Isso foi na segunda-feira. Aí Jesus parou, fez parar todas as vendas lá no templo, até o sacrifício ficou parado durante um tempo. Isso terminou a segunda-feira, terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã, a figueira que Jesus tinha amaldiçoado na segunda, na terça, tinha secado. E aí ele continua. Aí os discípulos falam, nossa, mas o que aconteceu? Jesus explica tudo para eles. Né, explica também sobre oração. Depois Jesus vai para o templo. Chegando no templo, logo de manhãzinha, né, os chefes do templo, os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas, foram lá falar assim, o que você faz aqui? Com que autoridade você chega aqui para fazer essas coisas? Essas coisas o quê? Parar o sacrifício, fechar as bancas dos cambistas. Eles estavam tentando pegar Jesus, mas Jesus acaba não respondendo. A gente falou sobre isso, ele fala uma parábola, mostrando que eles não estavam cuidando bem das coisas de Deus. Quando Jesus fala isso para eles, isso aqui é terça-feira de manhã, tá? Terça-feira. A terça-feira, irmãos, é um dia muito interessante no Evangelho de Marcos. Nós estamos a 2 dias do dia que Jesus vai ser preso. Jesus vai ser preso na quinta-feira à noite. Estamos na terça. Na terça-feira, Jesus vai ter os seus embates contra os líderes religiosos ali da Judéia. Logo de manhã começa com os líderes do templo, os sacerdotes, os escribas e os anciãos. Logo depois, eles ficam com raiva de Jesus e querem pegar Jesus em alguma coisa para poder incriminá-lo ou desacreditar Jesus. Aí vem, logo depois, na sequência, vem os fariseus, que eram outros líderes, que é o que a gente vai falar um pouquinho com mais detalhe daqui a pouco. Depois que os fariseus vão embora, vem os saduceus, que eram outro grupo, que vai querer falar com Jesus e vai tentar discutir com Jesus. Aí depois eles saem dali, aí vem um escriba, aí Jesus ainda dá outros ensinos e termina o dia, no finalzinho da tarde, fazendo uma profecia de que, da sua própria vinda, da destruição de Jerusalém, da sua vinda. A terça-feira foi um dia cheio de ensinos de Jesus que foi dado ali no templo. E todos esses ensinos, eles estavam de uma certa forma cumprindo aquilo que já estava lá na parábola da figueira. Uma religião frondosa, sem frutos, que no final iria ser destruída. Os embates de Jesus com os líderes religiosos que se deram durante a terça-feira mostram exatamente como aquela religião ela era frondosa por fora, mas era estéril. E no final do dia, Jesus vai dar a sua profecia falando da destruição de Jerusalém e também da sua própria vinda. E essa aqui são várias mensagens que a gente vai estar dando e vai detalhar. Hoje eu vou falar sobre esse segundo embate. O primeiro foi com os chefes dos sacerdotes. O segundo vai ser com os fariseus e com os herodianos, que foi exatamente aquilo que a gente leu. Entenderam? Todo mundo agora ficou situado?
na onde a gente está. É legal a gente falar isso, irmãos, para a gente não perder a grande história de Marcos. Porque Marcos está fazendo uma história muito maior, senão a gente perde esse foco, se a gente fica só no detalhezinho. Hoje, né, mergulharemos nessa narrativa de Marcos, onde Jesus é confrontado, né, para pagar o imposto, e oferece uma resposta que vai muito além da simples questão monetária. É um ensinamento que nós vamos ver hoje, irmãos, que nos desafia a olhar além das moedas, e nos leva a uma profunda reflexão de como vivemos o nosso contexto dentro da sociedade que nós estamos inseridos. Então nós vamos explorar, através desses rápidos contatos entre Jesus e os fariseus, quais são as nossas prioridades, como que nós devemos discernir a mente das pessoas, e também como lidar com as nossas demandas em relação ao mundo. Por isso essa mensagem ela é bem importante. Nós vamos descobrir lições que são transformadoras, irmãos. E vamos colocar aqui, vamos ver como que a gente coloca ela no nosso dia a dia. Por isso que eu peguei um trecho menor, ao invés de trazer um trecho maior. Como nós vimos aqui, nós estamos falando dos fariseus, né? Nós lemos aqui, logo no texto, falava assim: enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Quando você pensa no fariseu, o que você pensa a respeito deles? Vamos falar aqui, fazer aqui como se fosse uma EBD. O que você pensa? Falou em fariseu, o que vocês pensam que eram os fariseus? Pode falar. Estudiosos da Bíblia, o que mais? Pode falar. Legalistas, o que mais? Hipócritas, né? Jesus fala, escribas e fariseus hipócritas, o que mais? Políticos, também, menos, mas eles estão ali. Vocês perceberam que quando a gente pensa em fariseu, a gente só pensa em coisa ruim dos fariseus, não é isso? Nossa, aqueles caras eram caras muito ruins, mas na realidade, no tempo de Jesus, os fariseus eles não tinham essa visão ruim. O povo de Israel gostava dos fariseus. Porque eles olhavam para os fariseus e viam nos fariseus exemplos de homens de fé. Então essa visão ruim a respeito dos fariseus, ela vem com Jesus. Mas os judeus em si, eles gostavam dos fariseus, eles respeitavam os fariseus. O ensino dos fariseus, inclusive, ele se tornou até predominante dentro do judaísmo. Então, todo mundo, quando falava dos fariseus, na sociedade, tinha uma visão boa a respeito deles. Mas, o que eram esses fariseus, né? Eles eram um partido religioso dentro do judaísmo. E eles surgiram um pouquinho antes do nascimento de Jesus, né, no período intertestamentário. A palavra fariseu, ela significa separados. E o que os fariseus eles queriam? O que eles queriam essencialmente era, eles procuravam, mediante a obediência à lei, representar a comunidade pura, o verdadeiro povo de Deus, que se preparava para a vinda do Messias. Eles acreditavam, então eles tentavam ser santos, viver. É mais ou menos assim, eu não sei como que era vocês, mas antigamente, quando eu era mais novo, né, católico, eu olhava para o padre e admirava. Nossa, aquele camarada lá deve ser santo, imagina só, nem casar o coitado pode, né? E ali você tinha aquela imagem ali idealizada em relação
no meu caso, em relação ao padre. E no caso aqui, o povo de Israel, quando olhava para os fariseus, tinham essa mesma visão. Pô, esses caras aí são realmente caras santos. Olha só o que eles fazem. Olha só como eles buscam seguir a lei. Olha os rituais que eles praticam todos os momentos. O povo gostava dos fariseus. Ao contrário dos saduceus e dos sacerdotes. O povo não gostava dos saduceus e não gostava dos sacerdotes. Mas os fariseus eram muito populares. Porque pareciam que eram santos. Os fariseus, eles levavam em conta tanto a lei escrita, né, a Torá, os escritos, os profetas, e também eles tinham o que eles chamavam de Torá oral, que a Bíblia chama de tradição dos anciãos. E Jesus, ele não brigava com os fariseus por conta do que eles seguiam que estava na Torá. Jesus, ele brigava com os fariseus por conta da sua tradição oral. Mas eles tinham essa tradição. E o que era a tradição oral? A lei, por exemplo, a lei não é completa, assim, totalmente detalhada. Então, na tradição, eles tentavam completar aquilo que não estava muito detalhado na lei. Vou dar um exemplo. A lei fala que não pode trabalhar no sábado. Mas qual que é o tipo de trabalho que não se pode fazer no sábado? Por exemplo, pegar a comida, isso era discussão dos fariseus, tá? E levar na boca, é trabalho? Aí eu ir de um lado para o outro, sair da minha casa e ir para a casa de uma outra pessoa, é trabalho? E eles entravam nessas discussões para tentar resolver. Na hora de dar o dízimo, como que eu dou o dízimo? É geral? Aí eles chegaram à conclusão que o dízimo tinha que ser até... se eu tenho lá uma plantinha, tem 20 folhas, tenho que dar o dízimo de 2. Eles eram extremamente cuidadosos com isso. Isso estava na tradição oral. Na tradição oral falava o número de passos que eles poderiam dar no sábado. Lá na tradição oral falava das orações, como que eles iam fazer os tipos de orações. Na tradição oral, eles também tratavam da questão do divórcio. Né? A Bíblia, de uma certa forma, Moisés permitiu o divórcio, apesar de não ser a vontade de Deus. Aí tinha algumas escolas farisaicas que, como que eu posso então me divorciar da esposa? Algumas falavam que era somente em caso de traição. Outras falavam assim, não, se a mulher não cozinhar bem, queimar o arroz, eu posso me separar. A Bárbara já falou assim, misericórdia, fez até o final da cruz assim quase. Mas entendem, então eles tinham muitas discussões nesse sentido. Para a gente parece exagero, mas na cabeça deles é assim, eu tenho que seguir a lei de Deus da melhor maneira possível. Eu tenho que entender isso. Então tinham muitas discussões a respeito disso. E muito dessa tradição dos fariseus, ela foi preservada no judaísmo atual. Ela está lá naqueles livros lá no Talmud e na Mishnah, né? Então, se você pega esses livros, tem muito comentário, e eles mesmos falam que a tradição, a Torá oral começou a ser escrita a partir do ano 300, se eu não me engano. Talvez eu esteja falando errado o ano, mas se eu não me engano é a partir do 300. E aí chegou até hoje. Então tem muita tradição dos fariseus que ainda existe hoje e ainda é praticada. Tá? Você pensa assim, acabou. Lembra que para os judeus, os fariseus eram referência de fé. Tá? E a interpretação deles é muito forte e chega até hoje. Tá? É muita coisa que tem lá. É isso. Isso é, inclusive, uma característica do judaísmo. A tradição é muito forte. Tá? É muito forte. Dentro deles. Vou falar algumas outras características dos fariseus. Os preceitos legais da Escritura deveriam ser observados com atenção. Por exemplo, ritual de lavar as mãos, rituais de dar dízimo detalhadamente, eles faziam tudo direitinho. Seguir as datas sagradas, eles faziam
tudo com muito detalhe. Os fariseus se atavam à liberdade condicional humana, ou seja, eles falavam que o ser humano consegue servir a Deus. Eles buscavam servir a Deus da melhor maneira possível. Na mentalidade dele, era como se fosse para você chegar a Deus, você tinha que ter uma atitude correta. O que a gente chama de ortopraxia. Agir correto para se achegar a Deus. Então, isso estava muito dentro deles, na visão do que os fariseus pensavam. Eles sabiam que eles não conseguiriam deter a vontade de Deus, mas eles sabiam também que o homem podia decidir fazer o bem ou o mal, e eles buscavam, dentro da visão deles, seguir o bem, que era seguir a religião no entendimento deles. Eles criam na ressurreição, criam no julgamento após a morte, queriam em seres sobre-humanos, como anjos e o diabo. Os fariseus, eles também tinham uma outra característica, eles renunciaram ao uso da força. Tinha outros grupos de judeus que eram revolucionários, que eram os zelotes, os sicários, eu não vou entender em detalhes o que eram esses grupos, mas eles falavam assim, não, vamos derrubar esse governo à força. Os fariseus falavam, não, nós não vamos fazer isso. Eles aguardavam a intervenção divina para destruir os seus inimigos, para libertar o povo de Israel. Os fariseus também aguardavam o Messias. E outra característica dos fariseus é que eles tinham várias escolas de interpretação da Torá, como eu já comentei aqui, As duas principais eram a Shammai e a de Hillel. Os fariseus, não sei se você está percebendo, que se eu tirasse o nome fariseu aqui e colocasse cristão, a gente acha assim, esses caras são bons, assim, estão fazendo os negócios certos, a gente poderia pensar nisso, porque olhar para o que eles faziam, falar assim, nossa, parece que estão seguindo a religião da maneira correta. E por conta disso, eles tinham muita influência nos escribas, e nos escribas locais, nos chefes das sinagogas, e muito do que chegou hoje, do judaísmo que está hoje aqui, veio dessa tradição do que a gente chamava de fariseus. Então, quando a gente olha para a religião judaica, naqueles ritos deles, provavelmente a origem está lá nos fariseus. E por isso, irmãos, eu queria que a gente tem que quebrar um pouquinho dos paradigmas que a gente às vezes escutou no passado em relação aos fariseus. Às vezes a gente pensa em fariseu fala em fariseu como sinônimo de uma pessoa hipócrita, de uma pessoa legalista. Mas na realidade, quando a gente vai olhar com um pouco mais de detalhes, os fariseus não eram somente pessoas más. Tinham muitos fariseus que realmente buscavam a Deus de verdade. O maior exemplo de fariseus, e alguns até se converteram. Qual que é o maior exemplo de fariseu que se converteu ao cristianismo e que nos influencia até hoje? Paulo. Paulo era fariseu. Ele era fariseu devoto, ele tinha um coração em Deus, entendeu que estava errado, e depois se converteu e reinterpretou aquilo que ele via, largou muita coisa do farisaísmo para interpretá-la da maneira correta, com base em Cristo. Foi só ele? Foi só Paulo? Não, José de Arimateia, quem mais? Nicodemos, quantos outros fariseus? Então, muitos fariseus buscavam ao Senhor, e muitos alcançaram. Porém, do outro lado, outros ficaram cegos por conta do seu entendimento da lei. O entendimento da lei os deixava cegos em relação à verdadeira oferta de Deus. A tragédia maior dos fariseus, quando eu olho para os fariseus, eu não olho os fariseus somente como hipócritas, tá? Quando eu leio os fariseus, eu olho para eles e vejo uma tragédia. De pessoas que buscavam a Deus de um modo sincero, mas por conta
da sua visão particular da Bíblia e da religião, eles tiveram seu coração endurecido e fizeram uma decisão contra Jesus. Isso é duro, mas o que aconteceu foi isso. Eles não... a luz do mundo estava na frente deles. O Messias que eles tanto aguardavam, estava falando com eles, mas a sua visão restritiva da Torá não deixava ver a luz do mundo. E eles permaneceram em trevas. Isso é muito ruim. Esse é o primeiro grupo que foi falar com Jesus, os fariseus. E vocês perceberam que eu não tenho uma visão tão ruim quanto os fariseus, né? Dos fariseus. E realmente não tenho. A gente tem que olhar com um pouco mais de detalhe. E tinha um outro grupo, que eram os herodianos. Os herodianos, como o próprio nome diz, eram aqueles que apoiavam a casa de Herodes. Eram pessoas ligadas ao rei. Né? Naquela estrutura, 2000 anos atrás, você tinha o domínio romano. E o domínio romano ou colocava reis, né, para dominarem ali, para governarem, ou governadores romanos. No caso, você tinha alguns reis que eram asmoneus, não eram judeus, que vinham da casa de Herodes. E esses herodianos eram pessoas, né, que estavam ligados a esses reis vassalos. Então, por isso, eles eram pró-Roma. Né? Eram pessoas que eram pró aquele governo que existia. E é interessante aqui, porque você tem os herodianos, que eram pró-Roma, e do outro lado, você tem os fariseus, que eram contra Roma, que eles não gostavam dos romanos. Então, eles não eram para se dar bem, pelo contrário, eles não se davam bem. Os fariseus não eram amigos dos herodianos, mas na hora que viram Jesus, eles se uniram para ir falar contra Jesus. E talvez essa união entre eles não fosse não era trivial, mas dá para entender. Porque Jesus, quando chegou ali, ele desafiou o status quo da religião, aos líderes, aqueles que se consideravam santos, aqueles que estavam alinhados com o governo. Jesus desafiou eles pela sua pessoa, pelos seus ensinamentos. Quantas e quantas vezes nós vamos ver ali Jesus debatendo ali com os fariseus? Quantas vezes Jesus também vai deixar claro que o seu reino não é desse mundo. E eram conceitos que realmente incomodavam quem vivia a religião estabelecida. E aí, irmãos, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado. É bom a gente organizar, ter uma religião organizada, mas a religião não pode ser um fim em si mesmo. Nós temos que buscar a Deus. E se as nossas estruturas estão atrapalhando a gente de buscar a Deus, o que a gente tem que mudar? As estruturas. Mas o problema é que o ser humano sabe o que ele tem a fazer? É manter a estrutura e mudar a pregação em relação a Deus. Isso é muito comum. É assim que nascem as religiões, assim que nascem as denominações. A gente tem que sempre voltar ao início. Olhar para o passado para ver se a gente está fazendo as coisas certas. Afinal de contas, nós estamos há 2000 anos de Jesus. Jesus passou aqui há 2000 anos atrás, num contexto totalmente diferente. Será que nós estamos seguindo exatamente os ensinos de Jesus? É uma reflexão que a gente tem que fazer diariamente. Porque às vezes parece fácil pensar nisso, mas não é uma coisa simples. É uma reflexão que a gente tem que fazer diária. Voltar para
a Bíblia e questionar, inclusive, as nossas estruturas, questionar aquilo que a gente tem feito, inclusive na igreja. Vou dar um exemplo. Reunião de oração. Olha só uma coisa doida, tá? Os fariseus, eles oravam 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Dentro da tradição deles, eles tinham umas orações decoradas, né? Mas oravam 3 vezes ao dia. Então você ia ver lá, se você fosse de manhã, eles estariam orando na sinagoga. Se eles estivessem em Jerusalém, provavelmente eles iriam lá no templo para orar. Aí Jesus reclamou deles. Pô, vocês estão orando aí para se mostrar para os outros e não para agradar a Deus. Então quem ora para se agradar, para se mostrar para os outros, né? Para se mostrar, já recebeu a sua recompensa, porque os outros já te viram orando. Mas se você quer realmente chegar ao seu Pai, ora ali em secreto. Mas também Jesus nos incentivou a orarmos juntos. Aí a gente tem as nossas reuniões de oração na igreja. Quantos vêm na reunião de oração? Reunião de oração é uma coisa ruim? Existe na Bíblia do jeito que a gente faz? Não. Mas é uma coisa boa? Tem conceitos bíblicos ali em relação à oração que a gente tem que seguir? Sim. A dúvida é, por que a gente não vem na reunião de oração? Aí o problema pode ser a estrutura ou pode ser a pessoa. Ou uma falta de entendimento. E aí a gente tem que pegar e voltar para o princípio bíblico, né? Que a oração comunitária faz todo sentido. A igreja sempre se reuniu para orar e a gente vê vários exemplos disso. Né? Você pega ali, por exemplo, o caso de Pedro, lá que estava preso, né? Quando ele volta, a igreja estava em oração junta por ele. Por eles, né? Tinham 2 presos, né? Não era só Pedro que estava preso. Mas olha só, e a gente perde o princípio, porque a gente nem olhar para a Bíblia ora. Aí a gente acha que é normal mesmo, a gente tem uma reunião de oração que não vem ninguém. Ou vem poucas pessoas. Eu louvo a Deus pelos que vêm. Mas não estou falando isso. Eu estou falando que tem conceito nosso que está errado. Porque eu acho que ainda a gente acha que é melhor outras coisas. Ao privilegiar a oração e a oração comunitária. Esse é um problema. Eu não sei nem por que eu entendo nesse exemplo. Mas é só para falar que a gente tem que voltar a esses conceitos bíblicos. Tem que voltar para isso, para olhar para a Bíblia, para que a gente tenha certeza que está seguindo aquilo que Deus quer e não inventando coisas diferentes. Mas também tem um outro lado, que às vezes tem coisas que estão seguindo preceitos bíblicos e a gente também não tem seguido por uma negligência nossa. E nesse ponto, é o que eu admiro um pouco os fariseus. Nesse ponto, eles têm uma coisa que é interessante, que depois a gente vai ver muito forte em Paulo, muito forte. É a noção que você tem que se entregar inteiramente para Deus em tudo que você faz. Né? Não de uma maneira formalista, como os fariseus faziam, mas sim como Paulo, que ele entendia que o viver é Cristo e o morrer é lucro, que vai aparecer lá em Filipenses. É nesse sentido. E a gente falta muito isso aqui para a gente. Mas eu quero fechar esse parênteses, que eu desviei um pouquinho da mensagem, quero voltar para a mensagem. Então você tem aqui 2 grupos que não se dão bem, herodianos e fariseus, estão ali juntos para desafiar Jesus. E eles chegam falando com Jesus com uma conversinha mole, fazendo uns elogios meio baratos. Olha só, chegam assim para Jesus.
Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Na hora que eu vejo os fariseus fazendo isso, vocês lembram da escolinha do professor Raimundo? Não tinha o Rolando Lero, não era isso? Eu falei certo? Né, que começava assim, digníssimo Senhor, falava lá pro professor Raimundo, né, começava a dar um monte de elogios ali pro professor. Era mais ou menos o que eles chegaram aqui. Eles chegaram ali fazendo uma série de elogios, e eram elogios falsos, porque eles não acreditavam nisso, eles só estavam querendo fazer uma introdução para conseguir fazer a pergunta. E eles fazem a pergunta ali para Jesus: é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Essa pergunta aqui era uma pergunta extremamente capciosa. Eles não estavam querendo uma resposta sincera, mas sim estavam colocando Jesus, né, numa situação extremamente difícil. Lembra, os fariseus, era assim, se Jesus respondesse sim, é lícito pagar o imposto a César, os fariseus iriam acusar Jesus de ser um apoiador dos romanos. Os judeus daquela época, principalmente os mais religiosos, consideravam ainda que eles estavam vivendo um tipo de exílio, porque eles não tinham um rei judeu, eles ainda eram um povo oprimido, eles precisavam de libertação, então não caberia, né, de maneira nenhuma, um Messias que apoia Roma. Por isso, se Jesus respondesse sim, os fariseus iriam o acusar. Por outro lado, se Jesus respondesse não deve pagar imposto a Roma, o que ia acontecer? Os herodianos, que eram ligados ao governo, eles iriam acusar Jesus de estar se levantando contra Roma, fazendo algum tipo de revolução. Então eles iriam pedir para os romanos agirem contra Jesus. Ou seja, não tinha saída. Se respondesse sim, teria problema. Se respondesse não, também teria problemas. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Jesus, na hora que escutou aquela pergunta, ele percebeu que ali não era uma pergunta sincera. Ele percebeu que aquilo ali era um engodo. Eles estavam querendo pegá-lo, estavam querendo desafiá-lo. E ainda vieram com aquele jeitinho ali, fazendo elogio para fazer um tipo de pergunta como essa. E aqui eu acho muito legal, irmãos, que é um conceito também que a gente precisa recobrar e falar um pouquinho mais, que a gente não pode ser inocente com as pessoas, né? A gente tem que, às vezes, entender um pouquinho o que está por trás das falas, né? E tentar entender a intenção das pessoas. O caso sempre mais clássico é quando vem uma pessoa pedir comida aqui na igreja. Várias vezes eu falava assim para a pessoa que estava aqui menos, né, mas em outros lugares, vinha lá, deixa eu ver a sua mão aí. Olhava e a pessoa mostrava, né? Deixa eu ver o ponto. Aí via o ponta dos dedos, tudo queimado. Eu falava, e essas pontas de dedo tudo queimado aí? Não, mas assim, eu não vou usar para comprar droga não. A pessoa já entendia, né? Não, é para comer mesmo, tá bom, então eu vou te dar a comida. Mas mesmo assim, pessoa que está com problema com droga, às vezes você dá comida, mesmo assim ele vende, tá? É uma coisa terrível. Então, às vezes, a gente tem que olhar um pouquinho, além da fala, olhar a intenção do coração. Jesus fez isso. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas Jesus fez isso. Jesus olhou ali, entendeu a intenção do coração daqueles homens. E olha o que ele falou. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, ou seja, o fingimento deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição?
Eles responderam: de César. O denário era uma moeda que correspondia a um dia de trabalho naquele tempo. Então, se você trabalhasse lá na casa, se fosse contratado para fazer uma empreitada, um dia de trabalho era um denário. Todos eles ali estavam no templo de Jerusalém, no pátio do templo, que era o lugar mais santo para o judaísmo. Mas eles estão carregando moedas que eram moedas do governo romano. Ao trazerem aquela moeda para Jesus, aquelas pessoas que estavam se opondo a Jesus, estavam deixando claro que eles participavam daquela ordem, que eles estavam criticando. Eles trabalhavam fora, recebiam em denário, negociavam com romanos, tinham relações com romanos e agora estão ali acusando Jesus. E nós temos que lembrar que até a resposta de Jesus é interessante, porque, como eu já expliquei em outras pregações, o templo de Jerusalém tinha a sua moeda própria, há 2000 anos atrás. Lembra que eu falei isso? Alguém lembra do nome dessa moeda? Era shekel. Shekel. Então, lá dentro do templo tinha uma moeda própria que se era utilizada. Mas fora do templo eles utilizavam as moedas romanas. Dentro do templo tinha que usar o shekel. Então ele pede a moeda romana de propósito. E Jesus ainda, ele fala assim, então Jesus disse, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus, quando mostra aquela moeda para eles, de quem é essa cara que está aqui? Qual que é essa inscrição? É de César. Então vocês têm que dar a César o que é de César. Porque vocês já trabalham para César. Eu creio que naquele momento eles falaram, opa, tem um negócio aqui meio estranho, porque eu estou com uma moeda de César. Eu também estou nesse mundo, agora estou tentando acusar Jesus. Teve um momento ali, uma reflexão. Deem a César o que é de César, e o que de Deus o que é de Deus. Jesus não discute a justiça ou a injustiça do governo romano atual, mas ele indica que é correto pagar tributos a César. Porque no final das contas, apesar do governo romano ser um governo opressor, o governo romano também dava estabilidade política. O governo romano também trazia uma certa paz ali para o local. O governo romano também permitia com que eles seguissem a sua religião. E tudo isso, de uma certa forma, tem que ser sustentado. E como que se sustenta um governo? Com o imposto. E essa questão do imposto é importante para a gente entender, irmãos. Porque nós vivemos em um tempo, assim, não sei se em outros países como mas aqui é terrível. O pessoal reclama de saúde e reclama do valor do imposto que paga. Sendo que a gente nem paga muito imposto. Em comparação aos países desenvolvidos, o Brasil paga pouquíssimo imposto. Se você quer uma saúde boa, o que você tem que fazer? Pagar para que aconteça. E como que você faz esse pagamento? Através do seu imposto. Você quer ter segurança? É bom ter um policial em cada rua, uma câmera monitorando as ruas. Como faz isso sem dinheiro? Impossível. Então é necessário que haja imposto. Pagar imposto, as responsabilidades civis, elas fazem todo sentido. E o cristão tem que, inclusive, fazer e também seguir as suas autoridade civil, pagar os impostos e ser um bom cidadão.
eu não sei se você já aconteceu isso com vocês, mas quem aqui, na hora que está fazendo lá o imposto de renda, olha assim e fala assim, misericórdia. Você junta tudo que você recebeu no ano, aí você vai ver o que você paga. Assim, meu Deus, como que eu paguei imposto? E o mais dolorido, irmão, sabe o que é? É quando a gente ainda precisa pagar mais. Você fala assim, meu Deus do céu, eu ainda tenho que pagar. Aí tem aquele crente lá, né? Fala assim, não, deixa eu inventar mais uns 2 filhos aqui, para ver... para ver se cai aqui o imposto. Deixa eu achar aqui umas notas, né? Vou ligar lá para o meu dentista, para falar que eu fiz um tratamento dentário ali de uns 5 mil reais, para ver se não pago mais nada de imposto. Isso aqui é um serviço cristão, deveria ser uma característica cristã, querer sair dos impostos, querer driblar o pagamento de imposto, falsificar documentos, ao invés de pagar o imposto de maneira correta? O cristão deveria se prestar a fazer isso? Logicamente que não. Logicamente que não. O cristão deveria sim pagar o seu imposto. Outra coisa que não está muito ligada com o imposto, mas também a gente tem que tomar cuidado, que não cabe um cristão fazer isso. Fazer gato com água. Fazer gato com luz. Né? Fazer gato com TV a cabo. Tem aquelas... Irmãos, tomem cuidado. Aquelas caixinhas. Ah, não, vem cá. Compra essa caixinha R$100 e você vai ter todos os canais abertos. Isso é roubo. É roubo do serviço das operadoras de TV a cabo. Se você não tinha noção disso, tenha agora. Ah, estou numa invasão, está todo mundo usando gato, eu também estou. Problema do resto. O cristão tem que pagar. Essas responsabilidades têm que estar clara para a gente. Né? Nós temos que seguir isso da melhor maneira possível. O problema é que a gente se alinha com o mundo, os conceitos do mundo entram na nossa vida, a gente age como eles e acha normal. Temos que tomar cuidado com isso. Sem contar, é lógico, outras questões que a gente tem que andar, viver como bons cidadãos da terra. Mas eu quero voltar um pouquinho para o texto, antes da gente terminar. Eu creio que esse ato de Jesus trouxe muita admiração para eles, porque eles não esperavam essa resposta. Eles queriam pegar Jesus, mas Jesus deixou-os sem resposta. Vamos seguir aqui um pouquinho para as aplicações do texto. Eu estou falando aí sobre a questão de pagar imposto, de agir de maneira, fugir dos gatos, né, fugir dessas facilidades que te vendem lá na Santa Ifigênia. O mundo, esse é padrão do mundo. O cristão, ele vai viver conforme os padrões de Deus. A Bíblia fala para que nós não devamos nada a ninguém. E uma das coisas que a gente não deve dever é tributo. Tomem cuidado. Essa passagem nos lembra da importância de cumprir as nossas responsabilidades cívicas, respeitando as leis e contribuindo para a sociedade. Ao mesmo tempo, nos desafia a manter nossa lealdade e compromisso a Deus. Isso nos convida a viver em equilíbrio entre as dimensões terrenas e espirituais. Não dá para ser um crente espiritual que forja um imposto de renda. Aí você está sendo um hipócrita de verdade.
A gente pode discutir se o imposto está sendo bem empregado ou não. Vale? Essa é uma discussão boa. Mas não a questão de ter que pagar impostos. Nós devemos pagar impostos. Devemos louvar a Deus porque pagamos impostos. A maior parte aqui ainda estou incluído nisso. Eu estudei em escola pública. Usa rede de saúde pública. Tem segurança pública. Você pode reclamar assim, funciona ou não funciona, mas está aí. É melhor do que nada. E tem iluminação pública. Você acha que isso aí não custa dinheiro? Ou você acha que isso é de graça? Nós temos que pagar. Temos que pagar, e isso sai do nosso imposto, irmãos. Vocês depois querem aposentadoria, não querem aposentadoria? Como quer ter aposentadoria se nem pagar o imposto que quer? Não, eu quero receber. Bolsa Família. Um monte de bolsas que tem aí, né, no nosso governo dá. Inclusive a aposentadoria. Da onde que sai disso? Dos nossos impostos. Temos que pagar, eles são bons e são bênçãos. Se vocês virem aí coisas do mundo, inclusive esses jornais que ficam reclamando, isso aí é conceito mundano. E ainda falo mais, países ricos pagam mais impostos. Inclusive os Estados Unidos, que falam que paga menos mais impostos do que um brasileiro médio. Se você vai ver os países que a gente considera que são os melhores do mundo, a carga de imposto é, assim, uma coisa absurda. Absurda você pensar que você vai pagar lá 70%, 80% de uma faixa da sua renda em imposto de renda. E lá eles pagam, se você pegar os países nórdicos. É normal isso, irmãos. Isso é normal. O anormal é o que a gente faz aqui. Reclama do imposto e reclama do serviço. A gente teria que ter um discurso correto. Eu aceito pagar bastante para ter um bom serviço. Este deveria ser o discurso correto. Né? Então, se você já se pegou reclamando do imposto, eu também, tá, irmãos? Eu não vou falar que eu não reclamo. Quando chega o imposto de renda, eu sempre dou uma reclamadinha, depois eu peço perdão. Mas faz parte. Segunda aplicação que eu queria trazer para vocês. Liberdade em meio às obrigações sociais. Jesus não rejeita a responsabilidade de pagar impostos, mas coloca em perspectiva. Isso nos leva a considerar a liberdade que temos em Cristo para vivermos dentro de uma estrutura social, sem que nos tornemos escravos das obrigações terrenas. Nós temos que sempre olhar assim, que nós seguimos o Estado enquanto ele está fazendo as coisas corretas. Se temos alguma coisa que ele está fazendo de maneira incorreta, nós temos sim que reclamar. No caso do imposto aqui, a gente está falando, a gente aceita pagar imposto, mas só que se o serviço que está sendo prestado não é de qualidade, nós também temos que reclamar. Pode ser que eles falem assim, olha, para ter melhor serviço, temos que pagar um pouquinho mais. Tudo bem, temos que aceitar pagar um pouquinho mais. Mas a reclamação, essa visão mais crítica, ela tem que fazer parte. Nós não podemos ser escravos das estruturas sociais, mas temos que ter uma visão crítica. E muitas vezes, deixar de fazer algumas coisas. Outra coisa que a gente tem que ter, irmãos, e eu gostaria de colocar como aplicação para a mensagem de hoje, discernimento moral e ético. Jesus responde de maneira sábia e profunda a questão sobre os impostos, destacando a importância do discernimento moral e ético em situações complexas. Ou seja, uma pessoa chega para você, você tem que discernir. Nós devemos ser simples, né, como as pombas, mas também prudentes, como as serpentes. Nós estamos num mundo difícil, complexo. Tem um monte de gente tentando nos enganar. E quando fala de enganação, o que acontece,
a época que mais se mente, né, se falam aí na política, é na época das eleições. Né? E a gente está chegando em eleição, o ano que vem tem de novo. Eu estava vendo um pouquinho das propagandas que tem lá no para essa votação para presidente da Argentina, igualzinha no Brasil, né? Até porque muitos marqueteiros do Brasil foram para lá. Quanta mentira, um mentindo de um lado, outro mentindo do outro. A gente tem que olhar além disso, porque o que eles estão interessados é só no voto, para depois ganhar dinheiro em cima das pessoas, ou ter poder. Isso é uma coisa. Uma pessoa está falando com você, reclamando de uma coisa, talvez você tenha que olhar além disso, conversar, ir além daquilo que ela estava falando. Agora, falando com vocês, eu lembrei de uma vez que teve um namorado da minha cunhada, um cara muitos anos atrás. O cara, nunca tinha visto o cara, viu o cara uma vez, daqui a pouco o cara começa a ligar para mim, com um papinho meio esquisito. Ah, não, é que eu estou com um pouco de problema financeiro, não sei o que lá, tal. Ah, tá bom, pode deixar, eu oro por você. Então, não sei o que lá, mas as coisas estão difíceis, pode deixar que eu oro por você. O cara estava querendo dinheiro. Eu percebi daquela vez. Às vezes eu não percebo não, mas naquela vez lá eu percebi. E o cara fazendo, tal, aí depois chegou para mim, não, aí ele, como eu estava me dando de desentendido, né? Aí, não, mas você não pode me emprestar dinheiro? Eu falei assim, não te conheço, vou emprestar dinheiro para você. Não, até porque eu tenho um conceito assim, que normalmente, se você vai emprestar dinheiro para uma pessoa que está precisando, é um dinheiro que você empresta, e se a pessoa está precisando, você não tem mais expectativa de quando ela vai te devolver, né? Às vezes acontece isso, normal. Mas eu faço isso, tenho que fazer isso de uma maneira consciente. Nesse caso aí, esse cara estava querendo me enganar. Né? E a gente tem que olhar um pouquinho para isso. O que as pessoas estão falando, ter esse discernimento um pouco além do que só está na fala. Tentar entender as intenções. Né? Nós temos que buscar a sabedoria, né, divina para enfrentar dilemas éticos na vida cotidiana. E outra coisa que essa passagem nos desafia é examinar as nossas prioridades, né, em relação às nossas vidas. Porque nós temos sempre questões terrenas e questões espirituais. A gente tem que buscar essa priorização. Jesus deixou claro, olha, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele estava falando ali um pouco em relação ao tributo. Mas por que não extrapolar isso para as nossas vidas? Eu acho que faz sentido também. A gente também tem que entregar as coisas corretas para que é César, para a nossa sociedade, agirmos como bons cidadãos, nos engajarmos com causas corretas. E do outro lado, nós também poderíamos fazer isso com as questões da casa de Deus, do nosso Senhor, nos engajarmos na igreja, questões espirituais, buscarmos mais as questões de Deus e colocar isso tudo como prioridade, coisas que nós deveríamos também estar buscando. E, por último, última aplicação que eu gostaria de trazer para esta noite. Esse texto nos mostra também que mesmo as pessoas que têm uma aparência religiosa podem não ser convertidas. Mesmo pessoas que têm aquela forma meio formal, né, falam sobre questões mais exteriores em relação à religião, ou muitas vezes pessoas com essas características, como os fariseus ali, não eram convertidos, precisavam de Jesus. Então, nós temos que estar alertas a situações como essa e também pregar o Evangelho para essas pessoas. Isso é importante. Nem todo mundo que está na igreja é cristão. Nem todo mundo que participa dos cultos
é realmente um filho de Deus. Por isso nós nunca devemos de deixar de falar que nós devemos entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Como nós aprendemos hoje na aula, né, Jéssica? Que como que nós recebemos a vida eterna? Nós temos que crer e confessar. Crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Crer que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Crer que Ele é Filho de Deus, que Ele ressuscitou. E também confessar os nossos pecados. E a Bíblia deixa muito claro que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Esse texto também nos ensina um pouco a respeito disso. Quero concluir a mensagem desta noite. Nesta noite nós analisamos o segundo embate entre Jesus e a liderança religiosa do seu tempo. Jesus era a luz para o mundo, mas a religiosidade e a religião formal não permitiam que as pessoas vissem a luz. A figueira era frondosa, mas era estéril. Oro para que possamos viver de acordo com a luz, apesar da nossa religiosidade, e também para que possamos ter um balanço correto entre as nossas responsabilidades civis e o nosso relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, Pai, misericórdia. Misericórdia porque sou uma pessoa que está aqui na igreja, na frente, pregando. E peço, Pai, para que o Senhor sempre me ajude, para que a minha religiosidade não me afaste de Deus. Pai, que essa noção esteja sempre presente diante dos nossos olhos, que a gente possa realmente buscar ao Senhor Jesus e não as formalidades da religião. Precisamos, Deus, em nome de Jesus, a buscar ao Senhor com coração sincero, pois se não fizermos assim, estaremos nos afastando de Ti. Pedimos, Pai, então, o Seu auxílio, Pai, para que nós possamos viver uma espiritualidade autêntica, verdadeira, baseada no Senhor Jesus, baseada no Seu amor e não nos ditames das religiões. Ajude-nos, Pai, a viver desta maneira. Mas não somente isso, Pai. Pedimos, Pai, para que nós também possamos entender que, como bons cristãos, também devemos ser bons cidadãos, pagando os nossos impostos, seguindo os nossos deveres cívicos. Nós precisamos, Deus, em nome do Senhor Jesus, Te buscar e viver de uma maneira correta. Por isso, Pai, nós Te pedimos a Sua ajuda, pedimos o Seu auxílio. Nos ajude a viver desta maneira, Pai, de hoje em diante. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.